Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, vamos comentar aqui mais uma questão dica publicada lá no nosso story do Instagram, tá na data de ontem. Nossa questão trabalha a legislação específica, mais precisamente a Lei 13.869, nova Lei de Abuso de Autoridade 2019, tá? Então, Marcelo, eu marquei essa questão como errada porque você fala aqui na assertiva Lei 13.864, na realidade é 13.869. Meu amigo, o erro não é esse, tá? Isso foi um erro de digitação, sem querer eu coloquei um 4 onde deveria ser um 9. Mas eu já tô te adiantando que a questão está errada, mas o motivo do erro não é esse. Então vamos aqui analisar. Nossa questão é ao estilo CESP-UNB, traz uma situação hipotética seguida de uma assertiva para você analisar como correta ou como errada. Então vamos ler a nossa situação hipotética. Ignorância, policial penal estadual concursado, em dia de visita na unidade prisional, abordou o preso da justiça Larápios e o constrangeu mediante violência diante do público visitante, submetendo-o à situação vexatória não autorizada em lei. Ignorâncio afirmou que assim agiu porque recebeu uma informação de um preso companheiro de cela de Larápios. A informação era que Larápios estava em posse de aparelho celular que ingressaria na unidade prisional. Assertiva, diante do caso hipotético, independentemente da finalidade de ignorância, ele responderá por crime de abuso de autoridade, haja vista que cometeu a conduta prevista no artigo 13 da Lei 13.869, não 64, né? Nova Lei de Abuso de Autoridade, o qual, ou seja, o artigo diz ser crime a conduta de constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Então, traduzindo, o que a nossa assertiva está falando para a gente? Que o simples fato de ignorância praticar uma conduta prevista formalmente no artigo 13 da nova Lei de Abuso de Autoridade já faz com que ele responda pelo crime de abuso de autoridade, independentemente da finalidade da conduta que ele praticou. Ou seja, qual a finalidade dele em praticar aquela conduta? É independente, porque já está prevista a conduta dele no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. E isso está errado. Na realidade, há importância sim em se analisar qual a finalidade. Por quê? Porque os crimes de abuso de autoridades, previstos na nova Lei de Abuso de Autoridades, todos eles têm que respeitar a finalidade especial trazida pelo legislador. Ou seja, esse parágrafo primeiro aqui, ó, tem que ser analisado sempre, esse parágrafo primeiro do artigo 1º da lei. Aqui nós estamos diante do dolo específico, ou elemento especial do tipo, ou alguns chamam também de elemento subjetivo do injusto. Ou seja, todas as condutas criminosas na lei de abuso de autoridade devem provar, a acusação deve provar que foram praticadas com uma dessas finalidades aqui, ó. Olha aqui, as condutas descritas na lei nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá vendo? Então, uma dessas finalidades aqui tem que estar presente para falar que o agente cometeu o crime. Então, não basta provar, não basta falar que ignorância praticou a conduta prevista no artigo 13, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, inciso 2, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Não basta provar que ele praticou essa conduta formal prevista aqui. É necessário analisar o artigo 13 em conjunto com o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Fique atento a isso, isso vai aparecer na sua prova, eu tenho certeza disso, tá? Todos os doutrinadores estão falando disso. Então, é importante você gravar isso aqui. Esse parágrafo aqui, ó, ele está sendo chamado de válvula de escape. Por que válvula de escape? Quando essa lei começou a ser produzida, muito se criticou, muito se discutiu sobre essa lei ainda é discutida até hoje. Alguns doutrinadores questionam a constitucionalidade. Alguns falam que essa lei traz inconstitucionalidades e inconvencionalidades. Por que inconstitucionalidade? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o artigo 20 dessa lei fala aqui, ó, que é crime impedir sem justa causa entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Alguns doutrinadores falam que esse normativo ele fere o princípio da reserva legal sobre o viés da taxatividade da lei penal. Ou seja, para você prever, para você tipificar uma conduta como criminosa, você deve descrevê-la taxativamente, claramente. Não pode haver termos vagos como esse aqui, ó.
sem justa causa. O que é justa causa? O que vai ser justa causa? O que não vai ser justa causa? Então, isso aqui é vago, segundo o princípio da reserva legal, sobre o viés da taxatividade da lei penal, isso fere aí a reserva legal. Então, ferindo a reserva legal, esse normativo seria inconstitucional. A inconvencionalidade, galera, ela se dá pelo fato de o Brasil ser signatário de vários tratados internacionais, convenções, que pregam a luta contra a corrupção, né, o combate à corrupção e a repressão aos crimes organizados. Alguns doutrinadores, algumas autoridades questionaram muito quando se começou a discutir essa lei, a previsão dos normativos que ela traz, falando que essa lei ela limita a atuação dos agentes operadores do direito que combatem aí o crime organizado e a corrupção. Essa lei estaria limitando a atuação deles. Se enxergar essa lei dessa forma, nós estamos diante de uma lei que está indo na contramão dos tratados convencionados e assinados pelo Brasil. Ou seja, seria um vício aí de inconvencionalidade na lei, tá? Então, mas a nossa matéria mais importante aqui sobre a nossa questão está aqui, que é o parágrafo 1º, que são as finalidades específicas, por isso que a doutrina vem chamando isso aqui de válvula de escape. Por quê? Ela fala assim para o operador, olha, operador, calma, não é só o fato de você cometer a conduta, é necessário provar que você cometeu a conduta com uma dessas finalidades aqui, ou seja, que você praticou a conduta para prejudicar outrem, para beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então tem que provar isso. Se o acusador não prova isso, ele corre o risco de incorrer também no crime. Ou seja, até poderia incorrer aí no crime de denunciação caluniosa, tá bom? Então a nossa questão lá, galera, está errada pelo esse independente aqui, ó. Esse independentemente da finalidade. Vimos que tem que ter conjugação do crime do artigo 13 com o parágrafo 1º do artigo 1º. Isso torna a questão errada. Marcelo, quer dizer que o ignorância ele vai ficar impune, não vai responder por nada? Galera, eu tô falando que ele não responde pelo crime de abuso de autoridade. Nada impede que ele venha a ser em curso aqui no artigo 146 do Código Penal, que trata do crime de constrangimento ilegal, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Então, um exemplo, né, poderia ser enquadrado nesse normativo aqui, mas o crime de abuso de autoridade não seria aplicado a ele porque faltou aqui a prova da finalidade específica, tá bom? Então fique ligado nisso, tenho certeza que isso vai cair em sua prova. Galera, eu quero mostrar para vocês agora aqui, eu vou parar aqui e vou postar aqui uma paródia, porque eu fiz uma paródia sobre desacato, crime de desacato, em análise com o crime de abuso de autoridade, porque o STJ já decidiu, uma época atrás, que o crime de desacato não pode ser considerado crime, porque ele ofende a liberdade de expressão, né? Haja vista que a liberdade de expressão está prevista na Convenção Americana, a qual o Brasil faz parte, a qual o Brasil é signatário. Então, não poderia considerar o desacato como crime, tá? Isso foi uma decisão da 5ª turma do STJ, salvo engano, em 2017, não lembro o ano. Só que essa jurisprudência ela foi revista pelo próprio STJ através da 3ª turma, que decidiu que o desacato continua sim sendo crime e não ofende a liberdade de expressão. Então o policial que efetua a prisão, ou então o agente público, né, não precisa ser somente policial, o agente público que efetua a prisão daquela pessoa que o desacata em sua função, ele não responde por abuso de autoridade, beleza? Então assista aí a paródia para você lembrar dessa decisão do STJ, e vamos também na mesma levada fazer a paródia sobre o parágrafo 1º do artigo 1º da nova lei de abuso de autoridade. Um dia o STJ disse que não cabe crime de desacato contra a autoridade. 5ª turma foi tão leviana, disse que ofende a Convenção Americana, mas da 3ª turma veio a decisão que não ofende a liberdade de expressão. E o desacato continua sendo crime então, sem abuso, sem abuso, sem abuso. Eu posso te prender, me desacate pra ver, vai se arrepender. Na mesma levada você grava aí o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 13.869 assim, ó.
A Lei 13.869, atualização 2019, crime de abuso de autoridade. Tem que haver especial finalidade, prejudicar o outro ou beneficiar, assim ou a terceiro ou satisfação. Pessoal, mero capricho, anota a dica então. Lei de abuso, lei de abuso, lei de abuso. É necessário haver finalidade pra quê? Para responder.